A lição desta semana nos convidou a compreender a diferença entre as nações vizinhas e a nação de Israel, no que tange à noção e ao conceito de grandiosidade e poder. Certamente Israel flertou com os conceitos que seus vizinhos mantinham. Não foi sem propósito que eles pediram um rei, assim como outras nações. Queremos um rei que nos governe assim como tem todas as nações vizinhas. Deuteronômio capítulo 17, verso 14. O que eles queriam era se sentir poderosos, grandes e ser capazes de apresentar e demonstrar esse poder de maneira palpável e humana. Seu objetivo era mostrar a grandiosidade de sua nação e com isso conquistar o respeito e a admiração de seus vizinhos. Deus destruiu essa expectativa de Israel, fazendo lembrar de onde ele veio e quem realmente o havia trazido até ali. E não apenas isso, o discurso iniciado no capítulo 4 é fundamentado na certeza da pequenez de Israel. A nação não era pequena somente em termos de número, mas de caráter e de força moral. Suas últimas ações, como as primeiras, padeciam de grandeza que lhes emprestasse a filiação divina ou o pertencimento ao panteão, tão comum e almejado pelos povos do Antigo Oriente. Na verdade, todas as suas ações demonstravam exatamente o contrário. Faltavam-lhes nobreza e grandiosidade. O episódio da prostituição relacionada a Baal-peor é retomado por Moisés como um marco persistente para o qual aquela geração e as futuras gerações deveriam olhar quando fossem tentados a se orgulhar. Na ocasião, o povo foi subjugado e derrotado, não pelo poder dos exércitos vizinhos, mas por sua própria concupiscência. Não houve batalha guerrida com grandes exércitos e poderosos reis lutando entre si. Ao contrário, o elemento de batalha foi a moral e as escolhas que nela decorrem. O fato é que os filhos de Israel foram humilhados por sua decadência espiritual, prostituindo-se com um Deus que não conheciam e que não os havia tirado do Egito. E ali pereceram milhares de homens em decadência de uma escolha moral e de uma errada escolha espiritual. Mas, no entanto, conforme Moisés também lembrou em seu discurso, aqueles que escolheram o caminho correto estavam ali, vivos, e ele não deixou dúvidas quanto ao caminho que é correto, obedecer aos decretos do Eterno. O povo só precisava obedecer, e com o objetivo de acentuar que a nação não devia obedecer somente o que entendia, nem buscar entender o que obedecia. Moisés não utilizou os termos morais para lei e mandamentos, mas dois termos que denotam ordens para as quais não existe necessariamente um raciocínio associado. O primeiro termo se refere a algo que foi decretado e o último de uma decisão legal. Em outras palavras, Moisés não estava chamando os israelitas a fim de que atentassem para as instruções que compõem a lei, nem aos mandamentos que nela estão escritos, mas se obter aos decretos divinos e às suas decisões. Ou seja, além de instruir, Deus decreta, e além de emitir ordem de como fazer algo, instruindo, Ele também decide quem fez o correto e quem não fez. Aqueles que escolheram o caminho certo e que ali estavam vivos, constituíam um remanescente de Israel. Suas escolhas os trouxeram até aquele momento e aquele lugar. Infelizmente, a ideia de remanescente é sempre associada a uma quantidade menor quando comparada à maioria. Não obstante, os que restaram em Números capítulo 25 são em menor número do que os que pereceram. Isso significa que o conceito de remanescente nas Escrituras é muito mais associado à qualidade do que quantidade. Não importa se os fiéis são a maioria ou a minoria,
O que importa é que eles viveram na lei de Deus e agora são remanescentes. E esse remanescente reconhece a origem da grandeza de Israel. Sua existência não é outra coisa senão a demonstração da origem desta grandeza. O componente numérico, o poder das armas, os valores do ouro não são nada comparado à escolha correta ao lado de Deus. Isso porque a força de Israel estava em ser um remanescente no mundo que a cada dia se afastava mais de Deus, escorando-se em seu próprio poder e em suas realizações. Ao contrário deles, a grandeza de Israel estava em sua constante obediência em seu Deus, que mesmo através de status ininteligíveis aos olhos humanos, dirigia e enobrecia o povo que ele havia escolhido. A sabedoria visória do povo de Israel não estava na capacidade que eles tinham de aplicar os intrigados mandamentos ou as instruções de seu Deus, mas em escutá-los e, escutando, obedecer-lhes. A grandeza de Israel estava de fato, além do próprio Israel, estava em Deus. Se tem algo que Deus quer responder em nossas orações, é quando pedimos a Ele sabedoria. Ele deseja que todos nós a tenhamos, pois a palavra mostra que pela sabedoria você conhece o Senhor, e ela que faz você entender o projeto de Deus para a sua vida. Através da guarda da sagrada lei de Deus, obtenhamos sabedoria para falar, o discernimento entre o bem e o mal, valorizamos a vida, não guardamos mágoas nem rancor no coração, perdoamos, amamos, ensinamos e, com prioridade, a guarda aos mandamentos de Deus nos torna misericordiosos aos nossos irmãos necessitados. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela lição desta semana. Que todos os conceitos e aprendizados que aqui aprendemos possam ser vividos por nós. Não nos permita, Pai, que nos desviemos do caminho que nos leva a Ti, pois dentro deste mundo cheio de pecado, desejamos nós ser um dos Seus remanescentes. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.